Glória a Deus. Estamos hoje no culto de ensino da Palavra de Deus. Agosto, o mês da honra. Estamos provocando isso nesse mês de agosto. A honra. Deus tem uma honra reservada para você. Glória a Jesus. Iremos tirar como base o livro do Apocalipse, capítulo de número 2, e o versículo de número 8, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Glória a Deus. Eu quero ministrar hoje, um ensino com o tema: com Jesus não tem fim. Com Jesus não tem fim. Ou seja, se você estiver passando uma situação na sua vida, se alguém da sua casa, sua família estiver passando uma situação que parece que vai ter o fim, com Jesus não existe fim. Fim com Jesus não tem. Por quê? O texto que nós lemos, Apocalipse 2, versículo 8, ele se apresenta para a igreja de Esmirna dizendo o seguinte: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ou seja, nesse versículo nós tiramos já o ensino que o nosso mestre se declara, se revela acima do tempo, acima do espaço, acima da ciência, da geografia, e seja lá do que queiram comparar. O nosso mestre está dizendo: eu sou o primeiro e o último. Irmão, o que colocaram dentro da nossa cabeça é que existe primeiro, último, último. Não existe uma conexão, Não existe o que é primeiro seja o último, não. O que é primeiro, o que é último é último. Quem está no início da fila não é o mesmo que está no final da fila. Quem está no final da fila se sente em desvantagem com o primeiro da fila. E assim sucessivamente. Quem está no início da fila se sente em vantagem daquele que está no final da fila. Só que o Senhor Jesus chega, irmão, e desbaratina esse conceito formalizado dos homens. Isso diz aquele que é primeiro e último. Com o Senhor Jesus, irmão, não importa o teu estado, não importa a posição que você se encontra na fila. Aleluia! Ele diz assim: foi morto e reviveu. Não importa, irmão, o estado, a situação. Com o Senhor Jesus não tem limites. Glória ao nome do Senhor Jesus. E outra, o sofrimento não define nada. Com o Senhor Jesus, o sofrimento não quer dizer nada, irmão. Porque quando ele se revela aos cristãos em Esmirna, ele diz, irmão, que ele é o primeiro e o último, que ele foi morto e reviveu para gerar uma credibilidade e confiança no coração dos crentes. Aí, às vezes, os cristãos que estavam ali passando uma situação difícil, olhou e viu que o mestre está fora do momento de dificuldade que eles estavam passando. O Senhor Jesus, irmão, ele não se atrela, ele não se limita aos teus momentos de dificuldade, ele está fora disso. Aí ele mostra para a igreja de Esmirna que ele está fora disso, ele é o primeiro e o último. Morreu, mas está vivo. Aí ele diz assim ainda para a igreja: eu sei as tuas obras e tribulação.
Irmão, as suas dificuldades, não fique pensando que Jesus não está vendo, não. Tem crente que está desistindo por causa das dificuldades, dos apertos, das tribulações. Deu errado, o crente quer pinotar, o crente quer cair fora. Jesus, irmão, está ali vendo. Ele está fora dessa sua cena, mas ele está ali vendo. Você tem fé para isso, igreja? Aleluia! Jesus está fora desse seu sofrimento, mas ele está ali observando. Ele está dizendo, ó, eu conheço, eu sou o primeiro e o último, fui morto e estou vivo, e eu conheço a sua tribulação. Eu sei que você está padecendo uma dificuldade aí, uma perturbação, um problema, uma situação difícil. Eu sei. Eu estou sabendo disso. Os irmãos veem que o Senhor Jesus, irmão, ele não está dentro dos teus problemas. Ele está fora, irmão. Às vezes a gente passa pelo problema, mas Jesus, irmão, ele não está preso aos problemas. Ele está fora desse problema. Ele é senhor do problema. Aleluia! Ele é superior ao problema. O problema não limita o agir dele. O problema não limita a ação dele. Tem pessoas que têm uma facilidade de olhar para os problemas. Irmão, não olha para os problemas. Olha para o teu Deus, que está além dos problemas, está fora do conceito chamado problema. Aí ele ainda diz assim, irmãos, eu sei as tuas obras e tribulação. Ou seja, imagina, irmão, às vezes a gente faz a obra com tanto empenho, né, assim, e a gente cansa, fadiga, e lá vai, e ainda além disso, irmão, tem as tribulações, para mesmo parar o crente, para parar o santo e a santa. Aí chega o Senhor Jesus e diz, ó, estou fora de tudo isso aí, estou acima, conheço cada trabalho que você realiza, sei as tuas tribulações também. Então, o que é que nós aprendemos com essa fala? Que, né, o sofrimento não define nada, irmão. Não fique achando que você chegou ao fim por estar passando uma fase de sofrimento na sua vida. Porque o sofrimento não define nada. Quem define é aquele que está acima do sofrimento, é ele que define. Glória a Deus! Aleluia! As condições financeiras também não definem nada. As condições financeiras não definem nada. E eu vou provar para você. Nesse mesmo versículo, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 9, diz assim, ó, ele conhece as nossas obras de tribulação. Aí ele fala assim, e pobreza, mas tu és rico. Eu conheço a tua pobreza, mas você é rico. Tem uma tradução na linguagem na NVI, Nova Versão Internacional, que tem um sinal de exclamação no final. Como que se o Senhor Jesus estivesse falando assim, ó, eu conheço a tua pobreza, mas você é rico. Sabe quando você pega alguém pelo braço e diz assim, acorda, rapaz, você é rico. Eu sei a tua pobreza, mas você é rico. O que é que nós devemos aprender com isso, irmão? Que as tuas pobrezas, as nossas pobrezas, não definem nada, porque o nosso mestre está acima do sistema monetário. Eu estava conversando com meu irmão Jonathan Davi, e nessa conversa, aí ele me explicando, né? Ele conversando comigo, irmão, o nosso Deus está acima do sistema financeiro. Aí ele citou uma passagem bíblica, na nossa conversa ele citou uma passagem bíblica, que o Senhor Jesus estava com a multidão, né, pregando a palavra, e aí ele ordenou que desse alimento àquela multidão. E aí alguém fez um comentário, mestre, a gente tem que ter aqui uma condição absurda para alimentar esse povo. Mas daqui a pouco, irmão, apareceu um jovem
Ele tinha quantos pães e quantos peixinhos? Hã? Oi? 5 pães e 3 peixinhos. Aí, ó, essa multidão que está aqui, ninguém tem nada. Só tem esse jovem com isso aqui na mão. Só tem aqui no meio dessa multidão toda esse rapaz com isso aqui na mão. Veja que o nosso mestre está fora do sistema monetário. Esse negócio de cédula, de moeda, quem criou foi o homem. Bolsa de valores, quem criou foi o homem. O nosso Senhor está acima do sistema financeiro. Aí ele está dizendo, eu sei que você é pobre, eu sei as tuas pobrezas, mas vocês são ricos. Porque quem tem em Jesus tem tudo. Quem tem em Jesus tem tudo. Oh, glória! Aparentemente, socialmente falando, vocês são pobres. Falta recursos para vocês. Mas vocês são ricos. Oh, glória! É só determinar. É só usar a fé. É só lutar só mais um pouquinho. É só unir força. É só fazer um festival. É só ir para cima. É só abrir a boca. É só divulgar. É só compartilhar. Deus levanta empresário. Deus levanta pessoas. Deus levanta quem tem condições. Deus levanta quem não tem condições. Deus abala o Estado. Deus abala o país. Deus abala a cidade. Deus abala o distrito. Deus envolve político. Deus envolve crente. Deus envolve não crente. Deus envolve todo mundo para que o teu propósito, teu objetivo seja concretizado. Porque o nosso Deus está acima do sistema financeiro. Então a tua pobreza, crente, a tua pobreza, igreja, não define nada. Não define nada. Ah, eu não vou conseguir porque eu não tenho. Nós não vamos fazer esse tal evento, esse tal propósito, porque a gente não tem condição, irmão. Deus levanta pessoas e faz acontecer. Deus levanta pessoas e faz acontecer. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário e de última hora apareceu quem? Um senador. José de Arimaté falou, vou botar ele no túmulo mais chique da época, que era um túmulo esculpido em pedra. Só quem tinha túmulo esculpido em pedra é quem tinha nica naquela época. Quem estava dentro do sistema monetário. O Senhor Jesus morreu lá crucificado, que não era nem digno de um enterro. Mas chegou o senador e disse, me dê esse corpo aí, que ele vai ser sepultado no túmulo do rico. Oh, glória! Amém, irmão? Então ele está acima do sistema financeiro, igreja. Vamos colocar fé em ação. Vamos colocar fé para, aleluia, acontecer um milagre, irmão. Deus está conosco. Deus está com você. Deus está, aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Deus está com a igreja. Deus está com o seu povo. Deus está conosco. Bota essa fé para funcionar, porque Ele já deu tudo certo. Amém, igreja? Então, os falsos irmãos também não definem nada. Tem pessoas que vivem, irmão, no meio de pessoas que falam mal de você, né? Coitadinho dos pastores, né? Às vezes eu fico pensando, coitadinho dos líderes, das lideranças, né? Na verdade, às vezes, quando tem aquele PV entre os irmãos, que não se bate bem, porque, né, de algumas coisas, e aí o nome do pastor, meu Deus do céu, da pastora, do bispo, do apóstolo, né? Meu Deus, né? E o céu só observando. E o céu ouve tudo, viu, irmão? O céu ouve tudo. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Mas eu quero dizer aos irmãos que às vezes você também passa uma situação que às vezes até entre os próprios irmãos você vive traições, falsidades,
invejas, porfias entre os próprios irmãos. Né, irmão? Você sabia, irmão, que às vezes o descrente respeita mais o crente do que o próprio crente? Não é verdade? Eu conheço um rapaz que é pastor de igreja e na empresa que ele trabalha, os ímpios chamam ele de pastor e de senhor. E ali dentro daquela empresa trabalha crentes também. E os crentes chamam ele de você e chama pelo nome. E eu fiquei assim, observando, né? Os ímpios. Ô pastor, não, o senhor. Os crentes lá dentro que sabem que é pastor, chama de pelo nome e de você. E eu fico assim, você está vendo? Que quem tira a moral dos próprios crentes é os mesmos crentes? Os ímpios, irmão, respeita a autoridade espiritual na vida daquele homem. E os crentes lá dentro não respeitam. Você está vendo? Mas isso não define nada. Ô glória! Isso não define nada. Porque o Deus da igreja, o Deus dos crentes, aleluia, leais a Ele e a sua palavra, está acima, aleluia, de honraria, está acima de título, está acima de fama, está acima de qualquer coisa. Então os falsos irmãos não definem nada. Não diga e não entenda que você está perdido, ou derrotado ou derrotada, por causa dos falsos irmãos. Porque os falsos irmãos não definem nada. O que Deus lhe prometeu permanece, o que ele falou acontece, porque quem falou foi você, que está acima do sistema, está acima dos falsos, está acima dos invejosos, está acima dos falsos irmãos. Quem te prometeu está acima do sistema. E ainda digo, em Apocalipse 2, versículo de número 9, né? Glória a Deus, diz assim: e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. O versículo todo, né? Porque o versículo 9 eu dividi aqui em 3 partes, que diz: eu sei as tuas obras e tribulação, né? E a tua pobreza, mas és rico. Aí ele diz assim: e há blasfêmias dos que se dizem judeus e não são, mas mentem. São a sinagoga de Satanás. Tá vendo, irmão? Às vezes você está ali de dentinho aberto, a paz do Senhor, e aquela pessoa ali puxando o seu tapete, crente. Aquela pessoa querendo denigrir a sua imagem, crente. Aquela pessoa querendo queimar você no templo, na igreja, ou no setor de trabalho, ou sei lá onde for. E ali você, amém, Pai do Senhor, achando que aquela pessoa está de coração limpo com você. E quando você às vezes descobre, aí vem uma decepção, vem uma tristeza, vem uma angústia, vem a vontade de parar. Aconteceu com Bartimeu, irmão. Bartimeu estava ali entre os próprios irmãos, arrodeado na presença ali do Senhor Jesus, e ele era cego e mendigo. Quando ele clamou atrás de ajuda, o que foi que as pessoas estavam próximo dele? Os irmãos, que sabia que o cara estava ali desde nascença mendigando. Ele estava ali, irmão, cego, né? Mendigando por causa da cegueira. As próprias pessoas que viu ele crescer naquela situação disseram o quê? Cale a boca. O mestre não vai te ouvir. Mas graças a Deus que Bartimeu não cria naquele povo. Bartimeu acreditava naquele que está acima do sistema. Bartimeu entendeu que os falsos irmãos é o fim da sua jornada. Ele entendeu que se olhasse para o mestre dos mestres, a vitória estava lá esperando ele. Aí a Bíblia diz o quê? Ele aumentou a voz. Ele aumentou o pedido. Por quê? Porque os falsos irmãos não definem nada. Os falsos irmãos não resolvem nada.
Às vezes os nossos irmãos chegam, irmão, para tentar atrapalhar, Deus entra em cena e faz acontecer o milagre. Aleluia, Deus guarda você, crente. Deus guarda o seu coração. Deus guarda a tua mente. Os maus comentários, as palavras que tentam parar você, desanimar você. Aleluia, que nessa noite, essa palavra lave o teu coração, que essa palavra lave a tua mente, que essa palavra também lave a sua língua e arranque, aleluia, dessa boca que, aleluia, palavras negativas que tentam abater os outros. Tem pessoas, irmão, que tem palavras que tentam abater os outros. Mas através dessa palavra eu quero te dizer, o sangue de Jesus tem poder para te lavar, te purificar e dizer, continua nessa caminhada, continua nessa jornada, porque quem define é Ele. Amém, igreja? Ô, glória! E sabe o que é também que não define o fim de ninguém? A dor. Ninguém aguenta, irmão, dor. Ninguém aguenta a dor. Vixe, meu Deus, quando fala em dor, oh Deus, tenha de misericórdia. Mas mesmo assim, a dor não define nada. Quando Jesus está no barco. Aleluia! Apocalipse 2:10 diz assim: nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Olha, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Os irmãos podem ver que Jesus não fala assim, eu vou livrar vocês, quando vier a dificuldade eu vou pegar vocês, cuidar com o xodózinho, com o denguinho, não. Ele falou, o diabo vai tentar, vai botar uma perseguição terrível contra vocês. Eu sei disso, eu estou revelando a vocês. Vai ser uma situação que vai passar 10 dias. Agora só que tem um detalhe, fica de olho em mim. Eu estou acima da dor, eu estou acima do sofrimento. Quem ser fiel até a morte, a coroa da vida está aqui aguardando. Está vendo que a dor não te define, irmão? Está doendo? Está incomodando? Mas a dor não te define. Está doendo? Está incomodando? Mas a dor não lhe define. Amém, igreja? Amém, igreja? A dor não define o seu fim. A dor não diz para ninguém que é o fim. Quem diz que é o fim, o começo, é aquele que morreu, ressuscitou, é aquele que diz que é o primeiro e o último. Quem define é Ele. Então levanta a cabeça, crente. Eu vim aqui através desse vídeo para dizer a você, levante a cabeça, porque o fim não chegou na tua vida. E se você conhece alguém que precisa de uma palavra como essa, encaminhe esse vídeo para que essa pessoa ouça e entenda que não é o fim. Não é o fim. Não é o fim. A dor não define o fim de ninguém. Quem define o fim é o Senhor dos Senhores. O Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele que disse, eu sou o primeiro e sou o último. Eu morri, mas estou vivo. É Ele que define. Oh, glória! Então, pastor, já que essas coisas não definem nada, então o que é que define? O que é que define, então? O que é que eu preciso fazer? Porque o Senhor Jesus é Ele que define. Mas eu preciso fazer o quê? Para, junto com o Senhor Jesus, definir. Primeira coisa, Apocalipse 2:10, na parte B do versículo, diz assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O que define é o quê? Fidelidade. O que define da sua parte é o quê?
fidelidade. Enquanto você ser fiel a Jesus, Ele é fiel com você. Enquanto você permanece com o Senhor Jesus em lealdade, Ele sustenta a promessa e a palavra dEle, aleluia, acerca do que Ele falou, sustenta com você. Amém, igreja? Oh, glória a Deus, porque o Senhor é pela sua palavra. Então, o que define da sua parte é o quê? Ser fiel. Olha o que ele falou. Os crentes vão passar uma tribulação, uma perseguição, vai durar 10 dias. Mas sejam fiéis. O que vai definir entre vocês e eu é a fidelidade. Nada, irmão, nessa vida define nada. Mas você, com a sua fidelidade, define junto com aquele que é dono da vida. Glória a Deus. O que define? A convicção. Né? A convicção. Olha o que ele diz aqui, ó. E dar-te-ei a coroa da vida. Você precisa ter convicção que existe uma coroa ali te aguardando. Que existe a coroa da vida reservada para você. Aleluia. Ele disse, seja fiel até a morte e o que eu vou dar a você. Acredite, a coroa da vida. Tenha convicção, crente. Oh, glória a Deus. E o que define é o quê? Permanecer nas promessas. Tem muitos crentes saindo da promessa. Tem muitas pessoas por causa da dor, por causa da situação financeira, por causa do sofrimento, por causa das situações que se apresentam difíceis, perdendo a esperança da promessa, irmão. Mas quem te prometeu não está dentro do sistema monetário, não está dentro das dificuldades, não está dentro, irmão, do meio dos falsos irmãos. Aquele que te prometeu não faz parte de panelinha, de comentáriozinho. Aquele que te prometeu está fora disso. Então não se abale, não pare, aleluia, permaneça acreditando. Por quê? Porque aquele que te prometeu, ele que define, e é ele que garante. Então, o que define, pastor, é permanecer nas promessas. Apocalipse 2,11 diz assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que é que o Espírito diz às igrejas? O que é que o Espírito diz às igrejas? O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. É o que vencer. O que define é o que? Permanecer nas promessas. Né, irmão? Aleluia. Irmão, o Salmo 46, ele tem uma importância muito grande, porque o salmista diz assim, ó, ainda, né, que a terra se abale, ainda que o mar venha rugir pela sua braveza, ainda que os montes sejam até mesmo abalados, saiam do lugar. Aí ele diz assim, ó, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Irmão, às vezes as coisas saem do lugar. Às vezes as coisas saem do lugar. Às vezes você conta com pessoas, as pessoas te abandonam. Às vezes você conta com a multidão, vem a minoria. Às vezes você conta com a situação, as pessoas, sabe, irmão? Mas essa cena, esse cenário, não define nada. Porque quem bate o carimbo é Deus. Deus levanta pessoas de longe para te ajudar. Deus levanta, irmão, pessoas que você nem imagina para vir socorrer você. Oh, glória! Oh, glória!
Aleluia. Oh, aleluia. Irmãos, e às vezes o crente perde o foco. Às vezes o crente entra e se contamina, deixa a mente ser contaminada e perde o foco. E aí acaba desanimando também, irmão. A palavra de hoje é: permaneça fiel. Acredite em quem te prometeu e segure as promessas com firmeza, porque quem te prometeu está acima de qualquer situação. Amém? Amém? Amém! Oh, glória! E aí eu deixo uma reflexão do pastor Isaac França que diz: nunca temas em se posicionar, senão até o universo ficará contra você. Não temas em se posicionar, senão até o universo ficará contra você. Então, creia nas promessas, creia em Deus e vá até ao fim, porque está reservado para ti uma coroa de glória. Deus te abençoe em nome de Jesus.